A humanidade está adoecida, né? Emocionalmente. A gente fala, né, sempre, relação tóxica conjugal. Tá bom, mas familiar também pode ter relações tóxicas. Eu já passei por isso, de ter pessoas me procurando em último horário, porque tinha vergonha de ser vista entrando no consultório. Eu vivi isso. Rede social, minha visão, posso estar até errada. Você tem que ser bonito, feliz e rico. Caramba. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais tempo, eu quero mais sei lá o quê. Igual criança querendo. Depressão, ansiedade, são índices muito altos, por exemplo, de afastamento no trabalho. Essa linha de perfeição, ela não existe. Tem semana que não rende nada. E tá tudo bem. E não vamos desistir, né? Não. Tudo bem, pessoal? Olha a gente aqui nesse sofá maravilhoso de bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora aí que você está nos acompanhando. Esse é o Pode Falando. Vamos aí acompanhar o canal, seguir a gente também no Instagram, que a gente agradece sua parceria, sua companhia, né? Hoje eu tô com uma parceira aqui, já amiga, né, do Pode Falando, e a gente vai bater um papo. Ela emagreceu, eu engordei no pós-férias, oh meu Deus do céu, tá linda e parece que a gente combinou o pretinho básico, né? E estamos aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer poder voltar. O trabalho de vocês é sempre muito bom, então... O seu também, né? Então a gente vai formar uma dupla boa, bacana hoje, né? Olha, ainda posso dizer que estamos no início do ano, né? Então, eu quero dicas. Se tivesse que ter uma lista. Eu sei que como psicóloga, né, a sua função não é nunca receita pronta, receita fechada. Mas eu não quero esse ano surtar, eu não quero esse ano perder meu réu primário. Então, né, sabedoria para chegar a esse nível. Tem uma dica aí da amiga psicóloga, eu vou aproveitando e fazendo terapia também. Antes desse bate-papo então, começar, deixa eu só fazer uma pausa rápida para falar dos nossos patrocinadores. Delivery On, com a sua interface fácil e prática, é simplesmente o melhor app de delivery da região. Pedir um lanchinho para acompanhar o podcast nunca ficou tão prático. Delivery bom é Delivery On. E para quem tem o sonho de ter uma graduação, eu não posso deixar de falar da excelência da Universidade de Vassouras, que é a universidade que forma profissionais do futuro. Viu só como foi rapidinho? Já até voltei um pouquinho para não te atrapalhar. Até logo! O que eu gosto de falar muito até no consultório? A gente, quando vem final de ano, vem com aquela, né? Ano novo, vida nova, que as coisas venham melhores. E que até que venham. Só que eu costumo levar para uma reflexão. Qual a sua necessidade? Olha para você, para o seu corpo, para as suas emoções. Quais são as suas reais necessidades? E começa a trabalhar em cima disso. Porque senão a gente fica assim, eu quero mais dinheiro, eu quero mais tempo, eu quero mais sei lá o quê. Igual criança querendo. Mas espera aí, quais são as suas reais necessidades? Às vezes você não sabe. Então, iniciozinho de ano, eu acho bacana isso. Antes de traçar meta, né, objetivos grandes, quais são as suas necessidades? Que aí você começa a se enxergar como um todo. É a melhor dica. E às vezes também a gente faz altos planos. A gente mesmo sabe que é quase um milagre, né? É inalcançável quase. E aí vem a frustração. Poxa, eu não consegui de novo, né? Mas aí a gente pode levar até para uma reflexão bacana. Lógico que eu estou falando de um modo geral. Sim. Cada pessoa tem uma dinâmica. Tem pessoas que se auto-sabotam. Então já criam determinadas metas que às vezes é surreal. Então quer ver? Aleatório. Vou emagrecer. Para mim, vamos lá, surreal. E todo dia na academia. Então, meu sonho, mas pegar uma rotina é dessa. surreal ir 5 dias na academia, se você for 1, 2,
3, você já está num lucro. Vamos começar pelo 1, né? Exato. Pelo primeiro passo. Igual o emagrecimento. Vou emagrecer 30 quilos. Tá bom, você não vai emagrecer 30 quilos em um mês. Então não adianta, de repente, chegar no final daquele um mês, você se frustrar porque emagreceu 2 quilos. Só que vem cá, tá no lucro. Então tem que olhar o copo mais para cheio do que mais, né? Como é que é? Você olha o copo vazio ou cheio? Tá mais cheio, tá mais para cheio ou mais para vazio? Olhar o... E o que acontece? Vendo quais são as suas reais necessidades, você vai ver quais os passos você consegue dar para aquilo ali. Porque senão você cria um passo maior do que a sua perna e aí se frustra porque não conseguiu. E muitas das vezes, a psicanálise trabalha muito bem isso. Inconscientemente é um processo de autossabotagem. E aí você fica sempre naquele ciclo de frustração e não sai daquilo. A autossabotagem é quase sinônimo de procrastinação também, né? Junta o combo todo, né? Amanhã eu faço, depois eu vejo. A dieta é segunda-feira. E aí escangalhei hoje, então agora é só semana que vem. Então é legal ver aonde isso está ocorrendo para você poder ter essa alteração de comportamento. Sim. E falar em comportamento sempre me vem à mente todas essas questões de vida, né? De autossabotagem, de repente, a geração que é chamada de mais frágil, mais forte, né? Se houve ainda muito isso, né, doutora? Que hoje, digamos, os cinquentões, sessentões são os novos cinquentões fortes, né? São aqueles que têm disciplina, são aqueles que se querem, conseguem. E sua opinião, tem mesmo disso? Será que hoje é uma geração frágil, que procrastina mesmo, que se auto-sabota com mais facilidade? Então, eu acredito muito, não vou dizer a palavra frágil, mas é uma educação muito diferenciada. Então, isso vai repercutir também na dinâmica emocional. Pode ser sim, pessoas com uma frustração menor. Então é aquilo, né? Tudo se frustra, tudo não sabe administrar emocionalmente. Mas também são pessoas mais dinâmicas, são pessoas de repente mais flexíveis. Então é valorizar o ponto forte de cada geração, né? Exatamente. Porque vamos lá, o extremo, né? De uma disciplina, de uma rigidez. Até que ponto isso também é saudável? Mas por um outro lado, amanhã eu faço, depois eu vejo. Até que ponto também você consegue fazer a sua vida assim? O equilíbrio é tudo, né? De repente, essa geração que veio de uma criação, é isso aí, mais rígida mesmo, né? Não tinha o eu te amo, não tinha o beijar, o abraçar, né? E aí veio fazer na geração mais jovem tudo que não recebeu. E muitas das vezes o que? Em excesso. Em excesso. Aquilo que eu não tive. Ou comprar aquilo que eu não tinha. E é muito sim. E pouco não, pouca regra. Hoje, eu sempre atendi muita criança, né, no consultório. Tem pais que têm medo de dizer não para os seus filhos. Ah, se eu falar não, ele vai chorar, ele não vai gostar, vai fazer pirraça. Sim, ué. Esse é um processo normal do ser humano. E aí? Né? Aí me veio aqui à mente, a gente fala muito de relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico, marido e mulher, relacionamento conjugal, afetivo, assim, né, de casal. Mas também existe, será um relacionamento tóxico de pai para filho, de mãe para filho, que é um amor, lógico. E cheio de amor, assim, pode ser tóxico também? Também. Olha, também. Difícil dar um diagnóstico desse, hein? Imagina então, falar para uma mãe. O que acontece? Toda relação, toda convivência são personalidades diferentes. Então, vamos supor, você tem seu filho, meu filho, por ser meu filho, eu tenho 100% controle daquela personalidade. Não.
é uma outra pessoa. E dependendo da convivência, do histórico, do contexto, se cria relações tóxicas, onde um ultrapassa o limite do outro, seja emocional, seja de autoridade. Então, a gente fala, né, sempre, relação tóxica conjugal. Tá bom, mas familiar também pode ter relações tóxicas. Mães que às vezes não respeitam o lugar dos seus filhos. Uma coisa que acontece muito quando esse filho cresce. Tem que ter um rompimento aí. Ai, E que aí? dor. Né? Olha eu aqui pensando, né? Na hora dos meus saírem e fechar a porta e não estar lá dentro. E ressignificar essa relação, porque uma nova fase vai exigir outra dinâmica afetiva. Uma maturidade de que não vai te procurar mesmo para tudo, sempre. Aquele famoso, né, mãe desnecessária. Isso. Então, peraí, até que ponto? Mas agora não é que se tornou desnecessário, se tornou no sentido de autonomia. Um filho adulto tem uma autonomia, tem que ter uma capacidade de escolha. Mas agora existe a mãe conselheira. É esse filho que vem até essa mãe. E não mais a mãe invadindo a vida desse filho. É que a gente se engana às vezes da utilidade, né? Sim. Você é útil, então você presta, né? Você é procurada. E quando você tá longe, de repente, numa situação que você pensa, tá mais distante, eu não sou útil, não vai me procurar, tô abandonada, né? E aí, aí tá. Percebeu-se, agora voltado para a profissão mesmo, desse relacionamento tóxico, né? Tem dicas de uma pessoa próxima, de repente, aquele que não foi ao consultório buscar ajuda, nem percebeu que existe esse relacionamento tóxico dentro de casa. Já estou no ponto de fazer mal para o meu filho. Muita proteção, talvez, enfim, N motivos, né? Alguém de perto não consegue falar, né? Só um psicólogo, você vai orientar uma ajuda, como é que a gente faz, né? Existe orientações, né, parentais. Você diz relação familiar, né? Sim, sim. Então, às vezes, um amigo Até um consegue amigo, perceber isso, pensei. determinadas situações. Só que são pessoas que têm um nível de intimidade. E dependendo, às vezes essa intimidade atrapalha falar certas coisas. Quando você vai num profissional, esse psicólogo, né, ele está de fora, ele está neutro nessas relações. Então, dá para se visualizar, né? Sim. E ter uma intervenção. Agora, quando que a gente percebe que está ruim? Quando, de repente, essa criança não está desenvolvendo. E o desenvolver, eu não estou falando só do físico, não. Emocionalmente. Porque vamos lá, quer ver? Uma criança de 10 anos tem que ter uma dinâmica de uma criança de 10 anos. Como que você vai tratar uma criança de 10 anos como se ela tivesse 6? Você vai estar retardando esse desenvolvimento. E aí, a consequência disso? Né? E uma família com pais de primeira viagem tem que ter ali um manualzinho, né? O que uma criança de 6 anos precisa fazer sozinha? Exato. O que você já vai abrindo para de 10 fazer? É legal ter esses conhecimentos, né? Outra coisa trocar ideia com outras mães, não sei, né? Outra coisa que eu também acho bacana é que a gente também vê esse movimento. Você espera de uma criança de 5 anos uma maturidade que às vezes ela não vai ter. Cerebralmente mesmo. Então, uma criança de 5 anos ainda não tem um controle inibitório, então é aquela fase da pirraça. E isso é normal, logicamente que isso tem que ser trabalhado, né? Mas não adianta também o contrário, você esperar que uma criança de 5 anos se comporte igual uma criança de 10, de 12. Então, isso também acontece, né? É verdade. E imagino eu a quantidade de casos, né? Porque a própria doutora reconhece que é uma questão mais voltada para essa geração, né? Que está sendo mãe agora, talvez, 20, 30.
E por quê? Hoje a gente tem mais acesso às informações, então hoje a gente discute mais sobre as coisas, então a gente visualiza. Não é que antes não acontecia, é que antes não se tinha um conhecimento tão aberto, tão falado, né? Sim. Me veio à mente agora até as crianças com deficiência, as crianças laudadas, e tem a fala popular de que todo mundo agora, se for ao médico, sai com laudo, né? E que coisa banalizada agora. Mas tem a ver com isso, de agora eu busco mais, eu tenho mais orientação, né? Exatamente. Não é de repente que o número de casos daquela deficiência ou daquele caso está maior, mas procurar ajuda, né? Porque que acontece? Quanto maior conscientização, esclarecimento, você consegue buscar mais informação. Então, consequentemente, você vai ter um aumento de casos. Antes não se via. Antes a cultura era o contrário, né? Você tinha, às vezes, uma pessoa deficiente em casa, era esconder. Hoje não, né? Vamos Então, incluí-la, né? exatamente. Sim. E aí, consequentemente, sim, vai se descobrir outros. A porcentagem aumenta, né? Sim, sim. Vamos dizer que, se bobear, antes procurava-se ajuda para algo físico. Vamos ao médico porque eu tô com dor aqui, né? E agora se reconhece uma dor emocional, né? Exatamente, sim. E eu preciso buscar essa ajuda. Antes, coisa de fraco. Eu acho Coisa que de isso está fraco. decaindo, né? Ainda existe, será? Homem não chora, isso é bobeira sua. Né? E se bobear hoje, a gente tem a mesma proporção, né? Número de pessoas que está no hospital, questão física. E número de pessoas que estão buscando ajuda em consultórios, questões emocionais, né? Hoje, se você for ver em estatística, depressão, ansiedade, são índices muito, muito altos, por exemplo, de afastamento no trabalho. Coisa que há uns anos atrás você não via. Você via um afastamento no trabalho por causa da coluna. Isso. Um exemplo, né? Isso. Ortopedia. Hoje você vê essa realidade emocional acontecendo. E aí eu entro sempre num contraditório, né? A gente vive em mundos de contraditórios, né? O afastamento, você mencionou, do trabalho, por exemplo. Não faz a pessoa fugir da situação, problema? Então, depende do contexto, depende do grau de transtorno que isso tá. Então, por exemplo, de repente essa pessoa já está apta a um trabalho, mas às vezes num desvio de função, que às vezes aquela função precisa não de tá uma saudável. adaptação aí para ter uma vida de trabalho saudável, né? Ou, em muitos casos, não, ainda não tá legal para aquilo ali. Então, geralmente faz, né, a perícia médica, né, o acompanhamento psicológico. Então, existe essas realidades. Da questão emocional, né? Como a senhora consegue saber o momento normal que a pessoa está vivendo difícil, momento difícil, normal, e o momento que ela realmente esteja precisando de uma ajuda, né? Isso é bacana. E outra pergunta, qual é a faixa etária que mais hoje procura uma psicóloga ou alguém para tratamento? Legal, viu? Senhora é forte ajudantes. demais, pelo amor de Deus, você. Jovem, né? Por favor. Mas vamos lá, a primeira pergunta foi: quando perceber que está um transtorno e quando perceber que é um... Porque, por exemplo, ter medo. Normal, todo ser humano vai ter medo, né? Insegurança, são, creio eu, sentimentos diários. Sim. Agora você sacode aquilo, né, de manhã cedo e resolve levantar, ou não consegue levantar, enfim, deixa a doutora responder. Quando que você vai perceber aí? Isso não é só uma especialidade da psicologia, né? A gente vai precisar de outros profissionais também. Profissional médico, enfim, vários outros. Agora,
você vai perceber quando aquilo passa a ser um transtorno na vida da pessoa, aquilo passa a ser um sofrimento maior para a vida daquela pessoa. Por exemplo, uma síndrome do pânico. Não é normal você ter uma sensação de quase morte que te impede de sair de casa. Então, peraí, os comportamentos vão ficando disfuncionais. Então, ok, muita gente consegue sair desse processo sem ajuda, mas muitas pessoas vão precisar ou de uma medicação ou de um processo de terapia. Sim. Então, existe sim essa necessidade. Eu gosto de falar muito da tristeza, igual você falou do medo. A tristeza é um sentimento normal. Todo mundo vai sentir. Mas até que ponto aquilo ganha proporção ao ponto daquilo virar um transtorno na vida daquela pessoa? Sim. E foi o quê? Foi faixa etária. Isso. Né? Hoje, eu digo que as pessoas estão sem vergonha para buscar ajuda profissional. Em que sentido? Eu já passei por isso, de ter pessoas me procurando em último horário, porque eu tinha vergonha de ser vista entrando no consultório. Eu vivi isso. Hoje, desde crianças, idosos buscam acompanhamento. Que coisa boa, né? Exatamente. Não se envergonhar. Não. Eu nem vou chamar de fraqueza. Isso é ser forte. Muito. Você reconhecer que tem uma limitação, que tem uma fraqueza, sim, e que eu preciso compartilhar e pedir ajuda. Né? Homens, mulheres, porque até então isso é coisa de mulher, né? Falar de sentimento é feminino. Isso. Não. Hoje eu tenho no consultório também esse perfil masculino, e isso também é importante. Muito importante, né? Redes sociais, será que ajudaram? Não estou criticando rede social, a gente não vive mais sem, não é? Tem aquela pessoa que você de repente acompanha que já fica doido para ver mesmo o próximo episódio, a próxima fala, a próxima opinião. Sim. Isso aí é riqueza, né? Ampliar conhecimento, multiplicar, tanta coisa bacana vem de redes sociais. Mas quando a doutora falou da tristeza, porque não se vê tristeza. Não. Se posta alegria, se posta dias bons, Sim. mesa farta. Eu digo que rede social, minha visão, posso estar até errada, você tem que ser bonito, feliz e rico. Caramba. Bonito porque você tem que estar sempre na sua melhor performance. Rico porque você tem que estar fazendo coisas extraordinárias e caras. Né? E feliz porque você não pode mostrar tristeza, você tem que mostrar que está sempre bem. E aí? Quem vive nesse mundo Quem vive nessa bolha? Exatamente. Né? Eu acho bacana ter a rede social como um entretenimento, até como uma fonte de conhecimento. Tem muita coisa legal, mas é saber também discernir isso daí para não ficar uma coisa ilusória. Sim, né? Com certeza. E outra pergunta se você olhando uma rede social de um perfil, só da forma como posta, do jeito que posta, dá para identificar algum transtorno, uma autoestima baixa? Então, um diagnóstico não é feito assim, mas você vê alguns indícios, né? Igual quando a gente chega no Setembro Amarelo, né? Campanha do prevenção do suicídio. Existem indícios ali. Então, realmente, aquela pessoa que está o tempo todo se expondo, o tempo todo, de repente, mostrando suas fragilidades emocionais, até que ponto isso é saudável? Até que ponto, às vezes, é uma necessidade de validação? Então, isso tudo dá para ver, mas não vai ser... Lógico, né? Só uma conhecendo mais a fundo, né? Exatamente. Já ouvi falar que as pessoas, às vezes, até meio autoritárias, até arrogantes que sejam classificadas assim, no lidar com o outro, é porque elas já se armaram. E existe um sofrimento lá dentro, né? Então, aprenderam a ser assim como uma defesa. E isso acontece de fato, né? Gente que vai responder de um jeito, mas o que vive, o que sente, sabe, sei lá, um relacionamento tóxico que está vivenciando, né? E responde assim. E aí mais difícil ainda, e creio eu, né? Reconhecer, preciso de ajuda. Porque eu já saio atropelando. Aí eu acho que tem um monte de coisa.
Exemplo. Hoje a gente vive numa geração de ansiedade, então as pessoas não estão impulsivas. Olha o trânsito, tá todo mundo nervoso, então você não pensa, você já responde. E muitas das vezes você não tem nem noção da repercussão daquilo que você está fazendo, falando. Tem pessoas, às vezes, que por trauma mesmo se enrijecem. É o que você falou, fica uma capa, né? Uhum. Então, peraí, até que ponto isso tá legal? Isso em E todas as reconhecer que é dinâmicas, sofrimento pra mim, né? no trabalho, na vida conjugal, na vida pessoal, né? Uhum. Então é bacana fazer essa análise. Peraí, por que às vezes eu tô nesse perfil de tanta agressividade ou de arrogância? Uhum. Só que aí tem uma coisa legal, metacognição, né? É a pessoa ter consciência disso. Que a gente vem com É. aquela coisa mascarada, é o meu jeito. Eu nasci assim, eu sou assim, pronto, gosta de mim quem quiser. Uhum. Isso. Só que até que ponto? Até que ponto eu sei que esse comportamento afasta as pessoas e eu tô em sofrimento lá dentro, mas pra ninguém eu posso demonstrar isso. Pra ninguém eu posso Exatamente. demonstrar isso. Sim. Quando você fala de como está o mundo, né? Acredito que emocionalmente falando tá adoecido também, né? Sim. O nervosismo, a agitação interior e é a maldade também, né? Me veio aqui à mente tantas situações, né? Inclusive agora do cãozinho lá de Santa Catarina. Olha, É maldade. é. É maldade mesmo. Não tem nada que alguém Que fez para justifique. você responder. Mesmo assim, não teria justificativa, porque é preciso dominar, né? Nossos. É igual eu falei, perder o réu primário, não. Quero passar É. bem, né, o ano. E aí eu te pergunto, vamos racionalizar. O que motiva uma pessoa, seja adolescente, seja adulto, a maltratar um ser indefeso? Isso não é normal. Isso não pode ser visto com normalidade. Se é doença, se é mau caratismo, sei lá. Uhum. A gente não pode normalizar isso. Não pode normalizar isso. Não pode Eu ser. fico me perguntando, será que houve sinais para quem estava perto, né, dessa maldade? Será que existe tanta, eu vou colocar aqui entre aspas falsidade, mas queria achar uma palavra melhor, entendeu? Para esconder, para eu me esconder, mascarar quem eu sou, né? E muitas pessoas conseguem, né? Esse sofrimento também de não ser para o outro o que realmente é. E mascarar, né? Sim. Dentre outras situações que me veio à mente, alguém que para filmar. Ver a situação. Como assim? Ver e não agir e permitir aquilo ali. Uma omissão, né? Isso aí. Para mim, meu julgamento, omissão, eu tô permitindo aquilo ali. Tô de sendo certa forma conivente também, conivente. né? De parar e filmar uma briga em que dois estão se acabando, se arrebentando, gente. E eu tô ali porque tudo pela filmagem. Não faz lembrar que épocas lá de Roma, né? Em que numa arena, vamos ver quem ganhou. Então, por isso que eu até perguntei, a humanidade está adoecida, né? Emocionalmente. Sim, sim. E psicóloga tem que cuidar das emoções. Sim. Porque o tanto que leva para esse travesseiro, meu Deus do céu, né? E aí, como é que faz? Então. O que a doutora Natália... Vamos lá, vamos falar um bocado da rotina, então, Aí eu, antes de deitar, imagino eu, 1 hora de esvaziamento tem que ter? Tem, então. Independente da profissão, a gente também é ser humano. Você na sua profissão, todos nós. Só que o psicólogo em específico é isso aí, trabalha com comportamento, é ouvir, o clínico, né? É ouvir, é trabalhar aquilo ali. E cansa, suga também. Não vou falar pra você que tem dia que eu chego em casa, tô ótima. Mentira! Tem dia que eu chego em casa, tô morta, tô cansada. Cansaço não físico, mas às vezes mental. Então, aí na minha dinâmica, né?
é uma luta constante com a atividade física. Aprender a correr, aprender a gostar de academia. E isso, de Né? fato, agora então que a doutora botou em prática, né? Aham. Olha, isso é muito legal, porque falar no consultório com moral, né? Porque tá vivendo, né? Mas, e aí volta naquilo que a gente estava falando. Tem semana que funciona redondinho. Nossa, que legal, fui, rendeu. Tem semana que não rende nada. E tá tudo bem. E não vamos desistir, né? Não. Desistir é a palavra que não pode existir, né? Tem dia que a cabeça acha que dá, mas aí você vai pegar, você vê que você não rende. Ou o contrário, isso também acontece muito. Ai, hoje eu tô mal, vai ser um treino mal, um treino ruim. E caramba, foi o dia que às vezes mais rendeu. Uhum. Porque não é, como é que é? Não é terapia, mas é terapêutico. Tem que Sim. ter uma válvula de escape, Sim. né? E através do corpo, do físico, jogar isso é uma boa forma de equilíbrio, né? Quer ver? Eu tenho minha teoria, tá? Ah, então vamos lá, quero ouvir. A gente, ser humano, a gente foi evoluindo. Então a gente colocou todos os nossos trabalhos hoje no intelecto, na cognição. Então é ler um livro, é ser bom no trabalho, é estudar, válido. Mas se a necessidade básica, que é o corpo, você pular, como que vai ser a sua qualidade de vida? Então não é só meditar, só fazer um processo terapêutico, mas e esse corpo? Também tem que ser saudável. Sim. Equilíbrio é tudo, né? Então, Uhum. corpo, mente, espírito, né? Espírito, nossa, falou uma coisa importante, independente de fé, qual religião, né? O Sim. ser humano tem a capacidade de transcender. Então, a fé, acreditar em algo maior, isso também traz uma força muito grande Uhum. para o dia a dia, Sim, né? sem dúvida. Então, buscar por um corpo, pelo emocional, por um social, pessoas, lidar, ter amigos, ter relações afetivas, isso é importante. O espiritual, tem gente que hoje tem necessidade de natureza, Sim, né? esse tempo mais subjetivo, né? Exatamente. E aí eu volto naquilo que a gente falou no início. Quais são as suas necessidades? De repente você está com uma necessidade de se apegar numa fé. Sei lá, às vezes está passando por alguma fase na tua vida que a fé vai te dar um respaldo muito bom. Uhum. Às vezes você está precisando de desopilar um pouco a cabeça. Vai para uma natureza. Olha a importância aí de você enxergar as suas necessidades. Sim. Não tem receita de bolo. Não tem receita. Porque cada hora a gente tem uma necessidade diferente. É. Agora, se fosse responder, e esse mundo tem jeito, então? Ah, eu acredito. Porque tem coisa ruim? Tem coisa ruim. Mas tem tanta coisa boa também. Ó, inteligência artificial. Que coisa que veio facilitar a nossa vida também, não? Me assusta, É. mas por um outro lado eu acho fantástico, É fantástico. né? Tudo pode ser usado positivamente ou negativamente, não é? Exatamente. Vai te auxiliar ou vai ser uma chuva de fake news? Você vai usar para o bem ou vai usar para o mal, né? E você falou uma coisa bacana, fake news, né? A gente tem que ter capacidade de discernir certas situações. Então, nem tudo que chega até a gente tem que aceitar, é necessário filtrar, pensar sobre aquilo ali para você ter um discernimento, né? Uhum. Que é tanto estímulo, Sim, né? Que, opa, peraí. verdade. São muitas situações vividas, né? Às vezes doloridas. E cada um sabe aonde Sim. o calo aperta mais, né? Então, importante o nosso papo de hoje, a gente saber reconhecer, saber entender limites. Exatamente. Né? Entender as necessidades. As necessidades, Sim. que a gente às vezes quer tão a mais do necessário, né? A palavra de Deus diz, né, que não faltará aquele que busca o necessário. Então, entender o necessário, entender aquilo que o mundo me faz desejar, né?
é uma grande sacada de sabedoria, né? E ainda acrescento aí, às vezes a gente olha as necessidades do outro. Necessidade da casa, do filho, do marido, do amigo, do trabalho. Uhum. Você sabe mapear todas essas necessidades. Mas e as suas? Muitas das vezes a gente não vê, não faz esse olhar pra gente, né? Sim, sim. E é isso, né, gente? Esse bate-papo aqui, super bacana. E a gente espera, né, doutora, que tenha chegado, com certeza. Senão a gente fica aqui, né, batendo papo, né? Rende. Isso rende demais. Sim. Batendo papo e eu queria uma mensagem, não sei, uma técnica, um pensamento, né, que a doutora deixe pra gente aí ainda nesse começo de ano, a gente começou falando disso, né, pra gente buscar esse equilíbrio, não esquecer de corpo, de mente, de Sim. espírito, né, como alcançar isso, quando pedir socorro, arrego, preciso de ajuda, né? Eu gosto de falar o seguinte: a gente não precisa estar sozinho, né? Lógico que nem sempre você precisa de um profissional, às vezes não. Mas se precisar, por que não? Agora, a dica que você falou, né? Qual a palavra que eu deixo? Olhe para você, aquela frase de mãe, você não é todo mundo. Então, às vezes, a gente está naquele efeito manada, mas às vezes você não olha para se enxergar, não olha para o que realmente você precisa. Então, quer ver? Às vezes você pode estar num ótimo momento do trabalho, ganhando dinheiro, mas às vezes você precisa de um abraço, de um carinho. Mas você já parou para reconhecer isso em você? Às vezes não, Sim. né? Ou às vezes, Como é mais difícil em mim, né? ou às vezes tá naquela fase de trabalho maravilhosa, mas às vezes o corpo tá precisando de uma conexão com a natureza, de relaxar, aquela dor que não para, até que ponto ela realmente é orgânica, é física, até que ponto é psicológica. Sim. O corpo, ele fala. E vai reclamar, o físico também vai reclamar, né? Acerca da questão emocional, né? Então, é necessário a gente enxergar isso. Então, que tenham metas, que o ano venha com coisas boas. Sim. Isso tudo é importante a gente acreditar e a gente batalhar. Mas a vida não é só feita de batalhas, não é só feita de metas, porque a gente tem necessidades. E quando a gente não olha para essas necessidades, às vezes o custo disso vai ser caro demais. E você Né? falando de tristeza que a doutora falou, a felicidade também acredito eu que não esteja nos super lugares, nos super eventos, né? É possível ser feliz numa vida simples, não é? Num abraço, numa gargalhada de uma piada. Então isso é bom também. E que às vezes a gente perde essas oportunidades, né? Ouvi essa semana assim, para uma pessoa ir embora, nem sempre é através de um ônibus, de Uber, é pegar o celular. Então até isso, né? Tem tudo a ver, né? Muito. Tô aqui batendo papo, não vou ficar, né? Um almoço. Então você me chama para almoçar. Então eu tô comendo, eu tô mexendo aqui no celular, mas você tá na minha frente. E aí? E o olho no olho, não perder isso, né? Exatamente. Que às vezes isso pode estar sendo uma necessidade e você nem tá percebendo. Sim, né? Sim. E é isso que a gente tenha essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade. Eu aqui aprendendo, ouvindo, reconheço que preciso colocar esse equilíbrio. Todo mundo. Todo mundo vai reconhecer sempre, então tá, eu tô feliz. Todo mundo tem suas necessidades. Porque épocas, eu acho assim, não, agora minha vida espiritual tá em dia. Quando eu olho, mas o físico, não tô fazendo nada, gente, um exercício, uma academia. Época do ano que, meu Deus, mas e aí, meu lado espiritual? Mas aí eu quero ler um livro também, fazer bem pra mente, fazer um curso.
Então, todo mundo se sente assim, né? Não sou só eu que tô abrindo aqui o jogo, não, né? Todo Tem mundo. sempre, será que eu tô nesse equilíbrio? Então, lógico que do ponto de vista, né, vamos supor, de saúde, você vai entender até que ponto eu tô sofrendo ou não. Mas a nível de ser humano, tá todo mundo buscando colocar suas gavetinhas em Todo ordem. mundo, então. E Yes, não sou só eu. Essa linha de perfeição, ela não existe. Então, tem fase que realmente o trabalho vai me consumir mais. Tem fase que, às vezes, minha vida familiar vai me consumir mais. E tá tudo bem. Agora, até que ponto aquilo tá gerando um sofrimento? Até que ponto eu posso equilibrar melhor aquilo ali? É essa a sacada. Sim, mas é importante eu me reconhecer imperfeito. Exato. Eu me reconhecer imperfeito é o início, então, do socorro, do que eu posso fazer. Eu vou me mover de alguma maneira para o meu próprio bem, né? Porque, às vezes, isso também acontece. A gente cria aquela rigidez cognitiva, né? Tudo tem que dar certo, tudo tem que estar Sim, impecável. as cobranças. E a gente não tem essa previsão de mundo, de vida. Agora, sim, a gente sempre pode buscar para um melhor, né? Sim. Então, ufa. Terminando um pouco mais aliviada. Eu também. Porque me reconheço tão imperfeita, né? E o ser humano tem essa natureza, essa dinâmica, né? De se reconhecer e tentar se reequilibrar, né? Que pode ser Vamos uma lá, na criança, balança. pode ser um adulto, pode ser um idoso. Porque a gente às vezes pensa isso, né? Que então uma pessoa adulta, ela já sabe. Não tem, porque a vida ela faz sempre você aprender. Sempre tem desafios, né? Ela pode sim ter mais experiência, né? Sim. Sabedoria para solucionar uma situação ou outra, por Sim. isso a gente busca um conselho. Mas acredito eu, então, agora mais aliviada, que a busca desse equilíbrio É constante. é constante. Só termina quando a vida acaba, né? Então, tudo bem, estou no processo, meu povo. Espero também que vocês tenham, né, aproveitado desse papo. Obrigada, doutora. Muito bacana. E que a gente busque esse equilíbrio tão sonhado, mas que não será 100% alcançado. E tudo bem se esse dia não foi exatamente como você botou a meta lá em cima, né? Exato. E vamos continuar amanhã. Sim. O pensar que tem o amanhã, se assim Deus permitir, até diminuir a ansiedade. E a gente é o devir. Então é sempre o melhor, é sempre buscando, é sempre uma busca, nunca se encerra. Então por que a gente é tão cruel com a gente às vezes, né? Sim. E eu que agradeço por estar aqui, pelo trabalho de vocês, que eu acho fantástico. Idem. Me chamem mais vezes. Vamos tapear, né? Muito bom. Falar de vida, falar de rotina, né? A doutora também reconhecer também tem que me equilibrar. Eu sou gente, né? Muito. Isso é muito bom, porque é de gente pra gente, né? O nosso trabalho, nosso bate-papo aqui, um tempo de olhar no olho e poder dizer: sou humana, sou imperfeita, e nós estamos juntas nesse processo. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Deus nos permitindo, amanhã a gente vai continuar tentando, não é isso? Exato, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que papo bacana. E que a gente tenha aí saúde emocional, né? Saúde física, lógico, e o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Exato. Vamos buscar isso. Tá bom, pessoal? Que papo bacana e bom contar com a sua companhia aqui, que tenha sido assim de grande valia também para você, porque para mim foi, tá? Para mim equilíbrio é tudo que eu desejo para você, saúde emocional e felicidades. Mas se vier o dia triste, a gente vai sobreviver. Exato. A gente vai vencer, né? Com fé, vencendo nossos medos, nossas preocupações. Ótima semana para você e a gente se vê aqui nesse sofá com mais pessoas para bater um papo bacana. Beijo para você.